Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 3 de dezembro de 2019. São 16 horas e 59 minutos agora. Hoje é terça-feira à tarde. Senhores, neste vídeo nós vamos explicar por que a onda 3 não existe. Será um vídeo conceitual. É o quarto vídeo dessa nossa série em que nós explicamos os erros na teoria de Elliott. Então nós vamos apenas recapitular rapidamente os outros vídeos. Nos outros vídeos nós dissemos que seria muito fácil operar um gráfico de preços e obter lucros se os movimentos dos preços fossem cíclicos. Bastaria, por exemplo, fazer compras no final da onda C. Então nós desenhamos o fractal de Elliott no gráfico, e se nós fôssemos capazes de determinar o final desta onda C, para obter lucro seria fácil, porque nós realizaríamos uma compra no final dessa onda C e venderíamos no final da onda 5, se os preços fossem cíclicos. Ou se o movimento fosse cíclico, mas não é cíclico o movimento dos preços. São aleatórios não equiprováveis. Nesse momento começam as confusões. Normalmente o que se diz é que é difícil determinar exatamente o final de uma onda e começo de outra onda. Mas isso não é difícil, é impossível. Isso porque essas ondas da teoria de Elliott não existem. Senhores, normalmente quem tenta aplicar a teoria de Elliott diz que é difícil, não há como determinar o final de uma onda, e para fazer trade, para fazer uma compra. Isso porque é difícil determinar o final de uma onda, o final da onda C para fazer uma compra no início do movimento da onda 1, ou determinar o final da onda 2 para fazer uma compra e pegar o início da onda 3. Mas essa tarefa não é difícil, é impossível. Não há como, nós escrevemos aqui, não há como fazer compras no início de uma onda de Elliott, porque nenhuma dessas ondas existem de concreto. Essas ondas existem apenas em nossa imaginação. E tem um outro problema. Essas ondas não são abstrações da realidade. Então nós vamos também explicar neste vídeo, resumidamente e simplificadamente, o que é o conceito de concreto e o conceito de abstrato. Mas é preciso deixar claro que para realizar uma estratégia de trade não há necessidade alguma de se conhecer o conceito de abstrato. Para operar na bolsa de valores não há necessidade de conhecer o conceito de abstrato. Nós estamos recorrendo ao conceito de abstrato para fazer essas explicações na teoria de Elliott. Isso porque é uma teoria completamente, é uma aberração, uma teoria completamente sem noção alguma dos movimentos dos preços. E na literatura do mercado existem muitos conceitos errados, conceitos que são verdadeiras aberrações e são repetidos até hoje, são repetidos em lives, fóruns, existe na literatura do mercado até hoje, e são repetidos por pessoas inteligentes que assimilaram esses conceitos errados, acreditando que fossem corretos, mas são conceitos totalmente sem noção, são aberrações mesmo, e levam as pessoas ao prejuízo. E é o caso, por exemplo, dessa teoria de Elliott, dessa teoria das ondas de Elliott. Então, conceitualmente, nós vamos explicar por que ela não existe, usando esses conceitos, e assim ficará um pouco mais fácil. Por exemplo, o desenho do doji existe concretamente no gráfico. O doji é um candle em que o preço de abertura é igual ao preço de fechamento. Encontramos frequentemente
do giz em um gráfico, assim como visualizamos outras figuras, como, por exemplo, martelos em engolfos. Então, senhores, agora abrindo, nós desenhamos aqui, nós circulamos aqui alguns dojis no gráfico. O que é um doji? Doji é quando o preço de abertura é igual ao preço de fechamento. Nós concebemos essa ideia e no gráfico aparece nesses desenhos essa cruz. E nós identificamos no gráfico essa cruz. Então, essa cruz aqui, ela existe de concreto no gráfico, está desenhada no gráfico. Então, se nós pedimos para uma criança apontar os dojis, uma criança vai apontar os dojis. Existem vários dojis neste gráfico, e existe também a figura do martelo. Então, os dojis, existe o desenho de concreto em um gráfico de preços. Mas pivôs não existem de concreto. Se eu pedir para alguém apontar um pivô neste gráfico de candles, não há como apontar um pivô. O que é um pivô então? Pivô não existe? Não. Pivô existe, mas ele existe na nossa imaginação. Nós concebemos a ideia de pivô, nós desenhamos o pivô no gráfico. Então, o pivô é um conceito abstrato. Nós extraímos da realidade a ideia de pivô e desenhamos o pivô no gráfico. E como é que nós desenhamos o pivô? No movimento dos preços, ocorrem quedas no movimento dos preços, depois repiques, depois novas quedas. E a análise técnica não tem uma definição formal de pivô, mas a ideia que nós concebemos é de que quando os preços rompem o fundo anterior, os preços desenham um pivô. Então, o que nós fazemos, somos nós que desenhamos este segmento de reta vermelha, esse segmento de reta azul e esse segmento de reta vermelho. Nós desenhamos o pivô. O pivô não está desenhado no gráfico, não existe concretamente no gráfico, mas pivôs existem. Existem em nossa ideia, em nossa imaginação. Então, uma ideia, um conceito de abstrato é quando uma ideia realmente existe, nós extraímos interpretamos a realidade e concebemos uma ideia, e essa ideia existe em nossa imaginação. Essa ideia existe somente em nossa imaginação. Então, a ideia de pivô é a ideia, nós construímos essa ideia de pivô, e os pivôs existem apenas em nossa imaginação, não estão desenhados no gráfico, eles não existem concretamente. São abstrações da realidade, existem, mas existem em nossa imaginação. E nós construímos também pivôs de alta. Então, por exemplo, quando os preços rompem o topo anterior, nós fazemos o desenho de um pivô também. Então, eu espero que tenha ficado claro, um pouco claro, essa ideia de conceito abstrato, não é nenhum bicho de sete cabeças. Agora eu vou fazer uma pergunta. ET. É possível desenhar um ET no papel? Então a resposta é não. Por quê? Nós não conhecemos o ET. O ET não é uma abstração da realidade. Então, se eu for desenhar um ET, eu desenharia um ET com a forma de um homem. Uma pessoa pode desenhar um ET na forma de um animal. Então, os nossos desenhos serão diferentes. Porque se ET, supondo que ET não existam, se ET não existe, como é que eu vou desenhar um ET no gráfico, ou no papel? Não há como. O desenho que eu fizer, ele não corresponderá a uma realidade. Então, não há como desenhar um ET. Então, o desenho que eu fizer não é uma abstração da realidade. Não é? Nós não fizemos uma ideia do que existe de concreto. O que nós desenhamos no papel, um ET que nós desenhamos, é uma associação
de alguns elementos da realidade. Então eu imaginei que ET talvez seja parecido com um homem, então na verdade eu estou desenhando um homem verde e com olhos negros e cabeça grande. Uma outra pessoa desenha um ET. Existem filmes com ETs totalmente diferentes, né? E pode desenhar um ET vai desenhar um ET totalmente diferente. Isso porque eles não existem, ou se existem nós não conhecemos. Então não dá para nós imaginarmos como seria o ET, quer dizer, nós podemos imaginar, mas fazendo associação com outros objetos da realidade, ou fazendo associações com objetos concretos da realidade para desenhar o ET. Mas o nosso ET não será um ET correto. Eu não posso desenhar um ET e dizer esse ET está correto, porque eu não conheço. Então não há como você desenhar um ET corretamente, porque ele não existe. O mesmo ocorre com a onda 3, e aí que incide a grande confusão das pessoas. Os pivôs existem na nossa imaginação como uma abstração da realidade. Mas a onda 3 não existe. O que nós fazemos é uma associação com pivôs e imaginamos que um movimento de alta seja uma onda 3, nós desenhamos um segmento de reta, também chamamos de onda 3, mas a onda 3 não existe. Não existe nenhuma onda de Elliott. Não existe nenhuma dessas ondas. Não existe onda C, não existe onda B, mas nós desenhamos fazendo associações com pivôs. Não é uma abstração da realidade, porque o movimento dos preços em um gráfico são aleatórios. O movimento dos preços não é mecânico. Os preços não sobem. Bom, agora eu preciso fazer a onda 1, porque o meu movimento é mecânico, depois a onda 2, depois a onda 3, a onda 4, 5, ABC, agora de novo vou fazer a onda 1. Não é mecânico, não é cíclico. O movimento, as oscilações de preços em um gráfico são aleatórias, e aleatórias não equiprováveis. Isso nós vamos também explicar nos próximos vídeos, quando nós formos explicar por que formam-se pivôs em gráficos. No próximo vídeo nós vamos explicar por que formam-se pivôs nos gráficos. Então, senhores, eu vou até aqui mostrar um gráfico de linha. E se eu disser aponte um pivô nesse gráfico de linha, não há como apontar um pivô também. O que nós observamos no gráfico são movimentos de queda, movimentos de alta e movimentos de queda. Então nós desenhamos o pivô. Mesmo no gráfico de linha, não existe uma definição formal de pivô, não formam esses desenhos no gráfico. O que nós fazemos é interpretar a realidade, extrair da realidade a ideia de pivô. Então o pivô existe sim, mas existe em nossa imaginação. Agora, não há como você não há como você desenhar algo que não exista. Isso não é possível. Nós até desenhamos, nós imaginamos um ET, mas não corresponderá com nenhuma realidade concreta, certamente. Então, continuando aqui as nossas explicações, para ficar um pouquinho mais claro essa ideia de concreto e abstrato, no exemplo da adição 1 mais 1 igual a 2, o número 1 e o número 2 existem concretamente? Não. É uma ideia que nós fazemos da realidade, extraímos da realidade essa ideia de valor 2. Então, se eu disser 1 mais 1 é igual a 2, sim, porque nós extraímos da realidade, fazemos uma abstração da realidade e concebemos essa ideia de valor 2. Mas o número 1 e o número 2 não existem concretamente. O número 1, o número 2 não tem roupa, não tem cor. Ninguém vê o número 1 e o número 2 andando pela rua. Eles não existem concretamente.
existem na nossa imaginação, nós fazemos essa abstração. Então, esse número 1 e número 2 também poderiam ser escritos com algarismos romanos. O que existe nesta folha são símbolos, isto existe de concreto, uma folha de papel com alguns símbolos e nós interpretamos esses símbolos. Então, também poderia representar o valor 1 e 2 aqui nessa estante. Está cheia de livros. Os livros, esse livro que você está vendo na estante, ele existe de concreto. Eu posso representar o número 1 com o meu dedo. E a ideia de valor? Existe o valor 2? Não, mas se eu dobrar, agora eu tenho 2 dedos, eu tenho o dobro de 1. Então nós percebemos, e você também, todo mundo percebe que aqui eu tenho 2 dedos. Nós fazemos essa concepção de valor, nós imaginamos o valor 2, temos essa ideia, existe na nossa imaginação o valor 2. Ele não existe de concreto, somente isso. Tá bom? E, então, é importante nós diferenciarmos o que existe de concreto, as abstrações que nós fazemos da realidade, são conceitos que existem apenas na nossa imaginação, e não há como você imaginar algo que não exista. Quando nós imaginamos algo que não existe, na verdade nós estamos associando coisas que existem e construindo uma ideia sobre coisas concretas que existem. Nós não estamos imaginando corretamente algo que não existe. Se não existe, não há como imaginar algo que não existe. Então, nós não faremos um desenho correto de um ET porque ele não existe. Ou se existe, nós não conhecemos. Então, agora, explicado então esse conceito de concreto e abstrato, eu vou comparar então, eu vou dizer então, seriamente, que a onda 3 é igual à mula sem cabeça. Isso está correto dizer. A mula sem cabeça é uma lenda, ela não existe, é folclore. A onda 3 também é uma lenda da análise técnica. Alguém imaginou uma onda 3 partindo de pivôs, imaginou uma onda, um movimento em que os preços obrigatoriamente descrevessem um gráfico, mas ela não existe, porque não existe, o movimento dos preços são aleatórios, não equiprováveis. Então, é correto sim você dizer que onda 13 e mula sem cabeça é a mesma coisa, são lendas, não existem. É possível imaginar uma mula sem cabeça? Sim. Uma mula, você pode imaginar uma mula a mula sim existe, existe de concreto na realidade. E um corpo sem cabeça, e você faz essa associação de mula com um corpo sem cabeça. Mas, se você desenhar a mula sem cabeça, sua mula sem cabeça, e pedir para você pintar a mula de cabeça, qual é a cor da mula sem cabeça? Então, ela é uma lenda, ela não existe. Então, você pode pintá-la de marrom, uma outra pessoa pintá-la de cinza, outra pessoa pintá-la de verde, ela não existe. Embora você imagine a mula sem cabeça, você faça uma associação com elementos concretos da realidade, objetos da realidade, ela não existe. Então você consegue mesmo assim imaginar e criar uma ideia de mula sem cabeça, mas é uma ideia que não corresponde à realidade. Então isso que precisa ficar claro. Então existem abstrações em que nós extraímos da realidade concreta, nós imaginamos, são ideias que nós imaginamos de uma realidade concreta, e existem ideias de coisas que não existem, que nós fazemos, mas fazemos por associação. Então é isso o que acontece quando as pessoas tentam encontrar a onda 3 no gráfico, ela não existe. Uma pessoa desenha uma onda 3, outra pessoa desenha outra onda 3. Eles acham que, cada um acha que desenhou a onda correta, ou cada um acha que desenhou, não fez a contagem correta de ondas, mas na verdade estão tentando
desenhar algo que não existe. Espero que tenha ficado claro, então, essa noção de abstrato para explicar que a onda 3 não existe e fazer essa analogia com a mula sem cabeça para ficar bem claro mesmo. Não é? Nós não estamos esculhambando a teoria de Elliott, nada disso. O que nós estamos fazendo é mostrando que, vamos continuar mostrando que existem erros nessa teoria. E que a onda 3 não é uma abstração de um gráfico igual é um pivô. O pivô, sim, é uma ideia que nós construímos a partir do movimento dos preços, de uma realidade concreta. Nós observamos no gráfico, concretamente, o preço sobe, o preço cai, e nós desenhamos um pivô, tá bom? Agora, a partir do pivô, as pessoas começam a desenhar onda A, B, C, 1, 2, 3, e essas ondas não existem. Não são, existem na sua imaginação como associação, uma associação de outros objetos que existem de concreto, somente isso. Então, continuando as nossas explicações, ainda haveria um outro problema. Se nós conseguíssemos determinar se a onda 3 existisse, haveria um outro problema, que nós não conseguiríamos nunca determinar o início dessa onda 3. Ninguém conseguiria determinar. Por quê? Quem assistiu o vídeo sobre Fibonacci que nós publicamos neste canal, deve se lembrar que nós mostramos que não há como determinar o tamanho da amplitude de correção. Então, não haveria como determinar aonde é o início da onda 3. Se existisse, o que nós fazemos é chamar essa onda de onda 3, ou essa de onda 3, ou essa de onda 3, cada um chama, escolhe a melhor que lhe convém, cada um pinta a mula sem cabeça com a cor que quiser, como melhor lhe convier. É isso o que acontece. E é por isso que gera a confusão na contagem das ondas e tentar trade usando a teoria de Elliott leva as pessoas ao prejuízo, porque realmente é uma teoria incorreta. Então não haveria como determinar o início da onda 3, onde é o final da onda 2, porque não há como prever qual será o tamanho da correção, não há, isso porque pode ser qualquer um movimento aleatório. A onda 4 não há como prever também qual é o final da onda 4 para fazer uma compra no início da onda 5, não há como. Isso nós demonstramos mesmo graficamente, empiricamente mostramos no gráfico, mostramos que Fibonacci não tem relação nenhuma com o movimento dos preços, não aparece a escala a sequência de Fibonacci em um gráfico. Então, assistindo esse vídeo do Fibonacci é importante também para entender que não há como prever o início de uma onda, o final de uma onda e o início de outra, mesmo que existissem, mas elas não existem. Não é uma abstração da realidade. Onda 3 não é uma abstração da realidade. O Lá Sem Cabeça não é uma abstração da realidade, são lendas. O correto é dizer, Mula Sem Cabeça e Onda 3 são lendas. É a mesma coisa, são lendas, não são abstrações da realidade, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos explicar por que ocorre a formação de pivôs. Então nós vamos explicar um pouco a natureza do fenômeno das oscilações de preços e explicar por que ocorre a formação de pivôs. O que é correto dizer, para encerrar esse vídeo, é que os preços, as oscilações de preços são aleatórias, e depois nós vamos explicar que são aleatórias não equiprováveis. Então, as oscilações de preços são aleatórias, e o movimento dos preços ocorre formando pivôs. Isso está correto. Ocorre a formação de pivô, ocorre a formação de pivô. Concretamente, nós enxergamos o pivô? Concretamente, não, nós não enxergamos o pivô, mas em nossa imaginação existe sim o pivô na nossa imaginação. Nós concebemos a ideia de pivô,
nós extraímos da realidade o pivô. Os pivôs existem como abstração da realidade. O pivô, nós fazemos o desenho do pivô. Tá bom? Mas se formasse já esses desenhos no quadro, no gráfico, esses segmentos, então nós diríamos que ele existe concretamente. Mas como não faz esses desenhos, não há problema, nós imaginamos. Assim como nós imaginamos o valor 2, não há problema. Vamos, desde que seja uma abstração da realidade, não há problema você imaginar. O problema é você tentar imaginar algo que não existe. Não tem como. Você vai fazer um desenho incorreto, você vai ter você pode fazer um exercício de imaginação para tentar imaginar um ET, mas muito provavelmente, se existir, será totalmente diferente do que você imaginou, tá bom? Senhores, espero que tenha ficado claro. Nos próximos vídeos ficará mais claro ainda quando nós tentarmos contar ondas, como não há como determinar o final de uma onda e início da outra. Isso ficará bem claro mesmo. Ficará claro também como uma estratégia pode levar a gente ao prejuízo e normalmente leva as pessoas ao prejuízo. Isso nós explicaremos então no próximo vídeo. Inclusive, nós também imaginamos um movimento com várias ondas e vamos mostrar esse movimento com várias ondas. Eu diria até que é melhor do que a de Elliott, mas não é melhor porque ela também não existe e dá certo também dá certo, tá bom? Então é possível imaginar um movimento, um fractal com várias ondas, que na verdade são pivôs, e vai dar certinho no gráfico, tá bom? Mas aparentemente dá certo, porque na verdade não existem e não haverá como eu prever também início e fim das minhas ondas, do meu do movimento que eu criarei e mostrarei para compará-lo com o de Elliott, tá bom? Então isso ficará para o próximo vídeo. Senhores, agradeço a todos que assistiram esse vídeo até agora. Tchau!